Agora vamos introduzir um conceito, uma expressão, ius commune e ius proprium. Essa expressão direito comum, ela ganhou muitas acepções ao longo da história também. Direito comum é algum direito que se aplica ou a muitos indivíduos ou uma grande parte de indivíduos. Então, o direito natural era considerado um direito comum a todos os animais, tanto aos homens como aos animais não humanos. O direito das gentes, o direito dos povos, era também considerado um direito comum, porque era comum a todos os homens entre si, de todos os povos. E o direito civil não era visto propriamente como um direito comum, mas como um direito próprio de cada cidade. Aqui, a oposição não é direito comum versus direito singular, é direito comum versus direito próprio de cada cidade. Mas, curiosamente, o direito civil acaba se tornando, no Alto Império, progressivamente um direito comum. Por quê? Porque, não sendo mais exclusivo apenas dos cidadãos romanos que viviam em algumas partes do Império Romano, o direito civil torna-se progressivamente um direito aplicado a todos os habitantes do Império. E o direito das gentes, que era comum, acaba se extinguindo, acaba não existindo mais e é completamente incorporado ao ius civile, que se torna um direito supranacional e universal para todo o Império Romano, para qualquer pessoa que venha morar no Império Romano. Esse conceito de um ius civile, que deixa de ser da cidade e passa a ser de todo o império, é o mesmo conceito de ius commune que vai se desenvolver nas universidades medievais, porque os reinos cristãos, inicialmente bárbaros germânicos, que invadem o Império Romano e depois se constroem, se edificam e se transformam num novo Império Romano, unidos, esses reinos cristãos passam a ficar subordinados a um direito civil romano comum, que é estudado nas universidades. Então, novamente, nós temos a figura de um direito supranacional, como foi na Roma também. Hoje não existe mais um direito supranacional. Estamos procurando um direito comum, não encontramos. Vamos fazer agora uma reflexão sobre o direito no mundo romano. Modernamente, não existe o que nós chamamos de pluralismo jurídico. Hoje nós temos um monismo jurídico. Só valem as regras do Estado e, eventualmente, regras exteriores que foram previamente aprovadas pelos Estados, por tratados internacionais. Então, o direito moderno é muito lógico e não admite contradições. Não é possível termos duas leis em vigor contraditórias ao mesmo tempo. É preciso um intérprete para solucioná-los. O mundo romano é um pouco diferente. O mundo romano convivia com o chamado pluralismo jurídico. Numa mesma cidade, ou um mesmo jurista podia acreditar que deveria se preservar um princípio de direito natural
enquanto que o outro jurista às vezes entendia que deveria se preservar o ius civile. E assim poderíamos ter o encontro e o desencontro dessas três esferas de direito, natural, civil e das gentes, que se opõem, que são contraditórias, mas não há problema em conviver com os contraditórios. No momento em que surgiu um caso prático novo, compete ao jurista, que busca a justiça, encontrar, seja no manancial do direito natural, seja na inspiração do direito das gentes ou do direito civil, uma interpretação que esteja mais próxima da justiça. Então não existe no direito romano uma teoria de como solucionar as contradições das normas. Até existem algumas regrinhas práticas de hermenêutica, de aplicação da norma jurídica, que a norma posterior revoga a anterior. Todavia, eles sabem conviver com essa pluralidade de direitos. Existem diversos ius civitatium, de direitos civis, direitos civis, ou iura civilia, nas várias cidades do Império Romano. Existe o direito civil por excelência, que é o direito dos cidadãos romanos. Existem os direitos das gentes, que é esse direito que não está escrito em nenhum lugar, mas ele é interpretado pelos juristas que analisam os direitos dos vários povos, e existe essa ideia vaga de um direito natural. Todas elas inspiram o jurista a resolver controvérsias entre um cidadão romano e um estrangeiro, entre estrangeiros, e até quando os casos são entre romanos, havendo possibilidade, às vezes evoca-se o direito natural para melhorar aquele direito, para interpretar ou acrescentar uma norma ao direito civil. Então, isso é uma boa lição para nós de hoje, que acreditamos muito na segurança da lei e na certeza e no garantismo que as leis nos dão, mas, na verdade, o que nos dá a certeza e a garantia é o compromisso e o cumprimento dos compromissos de cada um da sociedade em fazer o bem, em buscar o que é justo e bom. Essa é a primeira grande classificação que aparece no Digesto de Justiniano. Talvez nem seja uma classificação, vai depender da interpretação que nós fizermos desse importante fragmento logo na primeira página do Digesto. Talvez tenha sido um dos fragmentos mais repetidos e utilizados ao longo da história de todo o direito romano. Até hoje, para quem vive no sistema jurídico romanista, a maior divisão que nós fazemos do direito é a divisão entre direito público e privado. Nós aprendemos a fazer isso em todas as áreas do direito. Então, logo os professores das faculdades se dividem em professores de direito público ou de direito privado. As matérias são divididas em públicas e privadas, e a partir dessas duas divisões são desdobradas outras áreas. Por exemplo, de direito privado, nós estudamos o direito civil, com o direito de família, com o direito de contratos, com o direito de delitos, com direitos reais. No direito privado, nós estudamos o direito comercial, o direito empresarial, o direito securitário. Essa área diz respeito, modernamente, a todas aquelas situações em que há um predomínio do interesse do indivíduo nas relações jurídicas. São direitos que, em princípio, importam mais aos particulares do que às cidades, aos municípios, ao Estado, à população, ao povo. E direito público seriam todas aquelas normas ou ramos do direito que tratariam de assuntos de grande interesse de toda a população e não só do interesse dos particulares. Por isso são áreas do direito em que são protegidas e vigiadas, por exemplo, pelo Ministério Público. O que seria então direito público? Todas as normas referentes às instituições ligadas ao Estado
ou ao povo. Então nós entramos como o direito público fundamental, o direito constitucional que organiza a vida política de um povo. Estudamos o direito administrativo, que trata de como as autoridades devem proceder e administrar os bens que são ligados ao povo. Vamos estudar o direito processual, porque é para saber como são os processos e quem são as autoridades que administram esses processos, e as regras são regras de interesse de todos, porque serão iguais para todos. O direito tributário é um ramo do direito público, porque diz respeito aos interesses dos contribuintes, de toda a população que paga, e aos interesses do Estado que recolhe os tributos. Então, são várias áreas do direito penal, do processo penal, do direito constitucional, administrativo, tributário, que são chamadas hoje áreas do direito público. E essas duas áreas são mesmo bem diferentes, porque os princípios que regem o direito público não são os princípios que regem o direito privado. Os métodos dos juristas são diferentes. Quando nós interpretamos um contrato público, ele pode ser com as mesmas letras de um contrato privado, mas a sua interpretação deve ser sempre diferente e mais favorável à população. Por exemplo, se o Estado contrata uma obra de um particular, é feito um edital, são feitas as licitações, uma empresa vencedora vai contratar com o Estado, esse contrato é feito num regime de controle público, não pode ter equívocos, não pode ter erros, é preciso zelar muito por ele para o bem público. Já um contrato entre particulares, as duas partes estabelecem como querem, desde que não derroguem alguma regra proibida, mas em geral o que não está proibido está permitido. Então o direito privado admite contratos muito sutis, que às vezes exigem interpretação, e ao se interpretar, não temos que tratar as duas partes com igualdade. Enfim, são os dois grandes ramos do direito moderno, público e privado. Resta saber se na cabeça dos romanos era uma divisão das normas ou era uma forma de estudar o direito. Quando nós lemos o fragmento de Ulpiano, o mais importante a tratar do conceito de direito público, nós encontramos uma visão muito diferenciada do direito. O texto é de difícil tradução, o texto admite algumas interpretações, até porque há uns problemas gramaticais de difícil solução. Então, com o passar do tempo na história, grande parte dos juristas e dos intérpretes preferiu interpretar que tratava-se de uma divisão do direito objetivo, que se trataria de uma divisão das leis, das normas. As leis ou são públicas ou são privadas. E mais ainda, diz assim, que as leis públicas ou o direito público são aquelas que se referem aos sacerdotes e aos magistrados e aos ritos sagrados. E o direito privado seria um colecionado de direitos naturais, de princípios de direito das gentes e de direito civil. E aqui fica uma grande confusão, porque, em primeiro lugar, que o próprio direito civil, nós já vimos, tinha um conteúdo público. Então, só uma parte do direito civil deveria ser privado, uma coleção do direito privado. Outro aspecto interessante é que o Ulpiano não apresenta direito público como um conjunto de leis ou como um grupo de normas, mas ele apresenta como uma positio studi, como uma posição de estudo.
ele diz que existem duas posições de estudo do direito. Existem dois temas, dois pontos de vista do direito. Como se todo direito pudesse ter um ponto de vista público e um ponto de vista privado. Como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Toda matéria interessa para o particular, como tem, em algum modo, um interesse público. Aquelas em que há um predomínio da utilidade privada, você pode dizer que trata-se de direito privado. Mas quando você estuda um aspecto de uma norma, mesmo que se refira ao particular, mas que tenha repercussão na população, no Estado, na organização da polis, então estamos diante de uma interpretação pelo direito público. Eu vou dar um exemplo tranquilo. O contrato de locação. Em Roma, os contratos de locação são, em tese, decorrentes de colecionados do direito das gentes de interesse privado dos particulares. Então, o comércio, compra e venda, locação, são assuntos que dois particulares fixam e estabelecem. Quando as regras são estabelecidas, por exemplo, para fixar o prazo de pagamento, para fixar o que pode ser cobrado, o direito fixa tendo em vista a igualdade das partes no contrato, tendo em vista o interesse dos particulares. Se uma parte quiser, que vai atrás e que busque o seu prejuízo, entrando com uma ação e demonstrando a quebra da igualdade contratual ou do combinado no contrato. Mas vai chegar um momento em Roma que em muitos contratos de locação agrárias começa a ter um problema prático. Quando temos grandes problemas ligados a pragas ou a intempéries, as pessoas que alugam os imóveis rurais têm uma grande dificuldade de pagar o aluguel. E agora tem um problema público. Se permitir que os particulares cobrem o valor do aluguel conforme o combinado, levando em consideração só o aspecto privado, não vai ser justo. Então, essas normas de locação acabaram recebendo também uma interpretação de direito público, permitindo que, no caso de grandes prejuízos nas colheitas por pragas, por tempestades, os próprios inquilinos poderiam pedir uma revisão dos contratos agrários com os locadores. Exatamente como está acontecendo hoje. Um contrato de locação é direito privado, mas em razão dessa grande peste, essa grande pandemia que está ocorrendo nesse ano, muitos inquilinos, não podendo sair para trabalhar, passaram a não ter dinheiro para pagar o aluguel. Pelos contratos de locação, escritos, firmados pelo direito privado, garantido pelo Código Civil, nesses contratos de locação, o locador pode despejar o inquilino que não paga, pode exigir do inquilino o pagamento das multas, mas é justo? Numa situação dessa, mesmo que não prevista no contrato, é justo que o inquilino, não podendo sair para trabalhar, tenha que pagar as multas contratuais e os valores dos aluguéis? Ora, é bem perceptível que numa situação de calamidade pública como essa, toda a sociedade está prejudicada, logo o direito que diz respeito ao aluguel que era privado passou a ser um assunto público e por isso a interpretação dos juízes, dos tribunais e dos juristas certamente será que, apesar de o contrato ser de direito privado, deve incidir aqui algumas questões de direito público, como, por exemplo, quando um contrato fica muito pesado, muito oneroso em razão de circunstâncias não previstas e que são de notoriedade pública e afetam o público em geral, é mais do que notório entender que deva-se preservar o interesse público de que os contratos de locação sejam mantidos e as pessoas não percam ainda mais as suas rendas e moradias nesse período de dificuldade pública. Então, acho que a grande lição que nos dá o piano
é a de que público e privado são dois aspectos do direito que devem ser muito bem vistos. Um bom intérprete, de acordo com as circunstâncias que interessam a população, pode transformar um assunto que é privado em público ou, eventualmente, até um assunto que é público, que já deixa de ter interesse populacional e que se converte em assunto privado. Normalmente, o direito público trata de 3 assuntos para os romanos. Ele se refere ao sacra, aos sacerdotes e aos magistrados, ou seja, aos ritos sagrados, as coisas que dizem respeito aos sacramentos públicos. As leis são sagradas, os templos são consagrados. O direito romano, quando vai fazer uma assembleia, quando vai fazer um juramento com outro povo, um tratado internacional, ele precisa praticar os rituais sagrados, os rituais que protegem a cidade, que protegem a população. Então, a religião é algo geralmente muito relacionado ao interesse público, ao direito público. A mesma coisa os sacerdotes e os magistrados. Quem são os magistrados? Todas as pessoas que têm algum papel, desempenham algum papel de condução, de administração, de império sobre o povo. E é exatamente o que corresponde hoje ao nosso direito constitucional, em que os poderes são exercidos por pessoas que devem respeitar o interesse público e devem praticar os atos no interesse público. São os políticos, são os legisladores, são os juízes, que são os relacionados aos magistrados dos antigos romanos. E, aliás, todo direito público tem sempre de ver com alguma autoridade, porque toda matéria pública é zelada por alguma autoridade. Pode ser zelada por um delegado, pode ser zelada por um fiscal, pode ser zelada ou protegida pelo Ministério Público, ou por um juiz de direito, ou por um político que tem o dever de administrar e exercer os seus deveres, inclusive poder de polícia quando tem. Então, direito público se relaciona diretamente ao povo e àquelas pessoas que agem em nome do povo, seja religiosamente, seja administrativamente. E o direito privado são aqueles assuntos que não interessam diretamente ao povo, mas que são de interesse das pessoas específicas no dia a dia. Essa é uma visão inicial, mas que já dá para perceber o grande equívoco que existiu na história, que transformou algumas áreas do direito necessariamente em públicas e outras em privada. Mas quando você abre o Código Civil, há muitos artigos do Código Civil que têm por trás um interesse público. A própria codificação é de interesse público, então é muito saudável perceber que os dois assuntos se misturam e que nem sempre podemos usar a interpretação privada ou pública imediatamente, pelo simples fato de que se trata de relações entre particulares ou de relação entre o Estado e o indivíduo. Às vezes, até numa relação de Estado com o indivíduo, eventualmente a matéria privada deva prevalecer. Por exemplo, se o Estado resolve contratar uma empresa para vender maquinários, nesse contrato, muitas de suas cláusulas vão estar de acordo com o que foi combinado entre as partes. Outras de acordo com o que foi publicamente definido por editais. Então há sempre aspectos públicos e privados ao mesmo tempo. Prova disso é que, se você estudar direito administrativo, você vai ver que na parte de contratos públicos, metade dos termos e pelo menos metade
da matéria é idêntica ao do direito civil. As últimas classificações que o Thomas Mark apresenta são mais simples e eu espero que vocês possam acompanhar pelo próprio manual. Direito extraordinário, extra ordinem, é o que vai além da ordem, além do ordinário. Geralmente o direito extraordinário se refere às decisões do imperador, às normas que o imperador estabelecem e que acabam por modificar o direito honorário, principalmente o processo definido pelos pretores. Na época dos imperadores, os processos judiciais seguiam, em grande parte, as normas definidas pelos pretores. Já não se aplicavam mais os processos antigos das 12 tábuas. Então, todo direito processual era um direito segundo a ordem comum, segundo a ordem das dignidades dos pretores. E o direito extraordinário é o que vai além da ordem. É o direito que, excepcionalmente, o imperador desenvolve e cria à margem do direito pretoriano, criando novos processos e novos meios de julgamento. O processo é alterado bastante. Então, o direito extraordinário é o direito que resulta das constituições imperiais. Uma outra classificação também é a de direito comum em oposição a direito singular. Aqui, direito comum é ligeiramente diferente daquele direito comum de que falamos nos momentos anteriores, quando dissemos que o direito civil é um direito próprio e o direito das gentes é um direito comum. Aqui, direito comum e singular é mais ou menos uma referência um tanto relativa, que deve ser contextualizada para se referir como comum aquelas normas que se aplicam a uma comunidade grande, a toda a população ou a todo um grande grupo de pessoas. E direito singular seria um direito excepcional, criado especificamente para uma categoria de pessoas e que, portanto, não deva ser utilizada analogamente para outras pessoas. Vamos imaginar que uma norma estabeleça que as pessoas devam se vestir de tal modo quando andem na rua, isso vai se aplicar a todos os romanos. Mas se vier uma norma que estabelece que nos cultos da deusa Vestal as pessoas devam usar, as vestais devam utilizar determinadas roupas e usar determinadas palavras, né, não quer dizer que então vai se aplicar a todos os outros cultos. Não, é um direito singular que só vale para aquela categoria específica de pessoas que pertence àquele colégio das vestais. Então, quando o direito é comum, ele é feito sem pensar numa categoria de pessoas em especial, mas ele é destinado às pessoas em geral. E quando o direito é singular, ele é apenas para aquela categoria. Por exemplo, as regras relativas à vida na caserna, né? Então, as regras que valem para o soldado dentro da caserna não valem para as pessoas em geral. Então, um soldado, quando chega da guerra, ele não será multado porque não pagou os impostos em dia. Por quê? Porque a ele aplica-se o direito singular. Não valem as regras do direito comum, mas valem regras excepcionais, que não podem ser aplicadas aos outros, só aqueles que foram previamente definidos. E, finalmente, a última classificação é das normas cogentes e dispositivas. Ou uma norma é cogente ou uma norma é dispositiva. Essa é uma classificação mais moderna do que romana. É uma classificação feita por romanistas e não pelo direito romano. E a ideia de direito cogente dá a ideia de um direito indisponível, de um direito que não pode ser alterado, de um direito que não tem como as partes alterarem. Então, é direito cogente, por exemplo, que nós paguemos os impostos.
eu não posso, né, estabelecer, particulares não podem estabelecer um acordo para não pagar imposto. É um direito, é uma regra de direito que não pode ser afastada. Mas existem muitas regras do direito que são regras como regras de um jogo, mas que podem ser mudadas pelos particulares. A lei prevê algumas situações que, para o caso de os particulares não regulamentarem. Por exemplo, se você vai à feira e compra uma verdura, a regra é de que a compra e venda é à vista. Então, se você pagou R$20 por alguns quilos de uma determinada fruta, o vendedor tem que te entregar imediatamente a fruta. E se ele não entregar, você já pode reclamar em juízo. Por quê? Porque o Código Civil diz que a compra e venda à vista permite que você já possa exigir de imediato, assim que pagar o preço, exigir a mercadoria. Mas eu pergunto, apesar de o Código Civil considerar essa venda à vista como, se as partes não combinarem a venda, ela seja à vista, mas elas não podem combinar ao contrário? Não podem falar assim, olha, não vamos aplicar aqui o direito civil e vamos combinar que eu vou entregar essa fruta na sua casa daqui a um dia, embalado de uma tal forma? A lei não exigia isso. A lei considerava o contrato com aquelas cláusulas caso as partes não tivessem negociado nada em contrário. Então, essa lei é dispositiva. As partes podem alterar. Podem alterar. A lei permite que o credor possa cobrar do devedor a dívida. Muito bem, mas as partes não podem estabelecer um contrato de perdão da dívida? Uma parte não pode renunciar a esse direito? Pode. Então, esse direito é dispositivo. E a vontade das partes pode modificar a regra estabelecida pelo direito. São regras mais práticas do que propriamente de justiça. A lei não obriga que o inquilino, né, vá até a casa do locador para pagar o aluguel. Nem a lei obriga que o inquilino vá até o banco e deposite numa conta em favor do locador. Ao contrário, a lei espera que o locador cobre do devedor, cobre do inquilino o pagamento do aluguel. Mas se a lei diz isso, mas as partes não podem combinar outra coisa? Ou seja, as partes podem revogar o que está previsto na lei para elas e estabelece um critério novo, por exemplo, de que o pagamento será feito na conta bancária nos dias tais. Essa lei que definia a regra de que o credor pode buscar o dinheiro na casa do devedor, deve buscar o dinheiro na casa do devedor, o pagamento do devedor, essa lei é dispositiva. As partes podem dispor em contrário.